Foram aprovados os primeiros ETFs de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong. Vamos ver o que isso impacta no preço desses ativos. Meus maravilhosos, hoje foi aprovado em Hong Kong os primeiros ETFs de Bitcoin e Ethereum, e isto é um marco bem importante para esses dois ativos, tendo em vista que os asiáticos já haviam proibido várias e várias vezes as criptomoedas em seus países. Esse, sem dúvida, é um marco muito importante para esses dois ativos, e vamos discutir aqui olhando a notícia que veio do Cointelegraph. Hong Kong aprova os primeiros ETFs de Bitcoin e Ethereum. O regulador de valores mobiliários de Hong Kong supostamente aprovou o modelo de criação em espécie para ETFs de Bitcoin e Ethereum, em vez do modelo de criação de dinheiro nos Estados Unidos. Hong Kong tornou-se o mais recente país a aprovar fundos negociados em bolsa, ou seja, ETFs, à vistas para Bitcoin e Ether, com os reguladores locais emitindo aprovações para pelo menos 3 emissores locais. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, a SFC, aprovou condicionalmente seus primeiros ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum em 15 de abril, ou seja, hoje, conforme relatado pela Reuters aqui. O regulador de valores mobiliários de Hong Kong emite uma carta de autorização condicional para uma aplicação de ETF, se ela geralmente satisfizer seus requisitos, sujeita a várias condições, incluindo pagamento de taxas, arquivamento de documentos e a aprovação de listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong. Segundo relatos, o regulador de Hong Kong aprovou que os ETFs à vista de Bitcoin e Ether serão lançados como ETFs in-kind, o que significa que novas ações do ETF podem ser emitidas usando BTC e Ethereum. Uma informação importante é que as datas ainda não estão confirmadas, no entanto, todas as partes envolvidas estão trabalhando diligentemente para acelerar o lançamento. A iniciação desses ETFs deve impulsionar significativamente o influxo de capital para o mercado de ativos digitais em Hong Kong. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é também do portal do Bitcoin, onde eles falam sobre a criação dos ETFs e a visão de alguns analistas. E é interessante ver aqui o impacto do mercado pela visão de Beto Fernandes, analista da Foxbit. A aprovação dos ETFs de criptomoedas, segundo ele, em Hong Kong é simbólica, além de ser uma das primeiras regiões da Ásia a aprovar esse tipo de produto. Os ETFs funcionam praticamente em todo o solo chinês, que em 2021 proibiu a comercialização e mineração das criptomoedas, avalia ele. A China realmente vem numa luta contra as criptomoedas já há muito tempo, já aprovou, desaprovou várias vezes, e esse ETF em Hong Kong sendo aprovado é realmente ali um marco regulatório para que seja feita uma flexibilização quanto às criptomoedas nos países asiáticos, né? Mais abaixo um pouco, ele diz que, inclusive, algumas gestoras offshores da própria China já parecem estar vinculadas ao ETF de Bitcoin em Hong Kong. Então, essa não é só uma via de acesso de entrada de capital de investidores chineses no mercado de criptomoedas, como também pode sinalizar uma possível flexibilização do governo em relação às moedas digitais, diz Fernandes. Foi o que eu acabei de falar, né? Traz ali uma flexibilização dos governos com relação às criptomoedas, com os criptoativos, né? Eles entenderam que se você não pode ganhar, junte-se a eles. Então os governos vão tentar ali ganhar com taxas, ganhar com todo tipo possível de ganho monetário para tentar se alavancar no mercado de criptomoedas. Por outro lado, André Franco, que é Head Shirt do mercado Bitcoin, acredita que a aprovação dos ETFs não é tão positiva. A aprovação só ajuda a trazer mais luxo, mas, dado tudo que vimos acontecer com os ETFs nos Estados Unidos, entendemos que esse ganho é uma licitação de ETFs em Hong Kong, é um ganho marginal, disse ele. Franco avalia que, como boa parte dos investidores que operam em Hong Kong, também operam nos Estados Unidos. A segurança em Wall Street é maior e as pessoas poderiam optar por manter o ativo nos Estados Unidos em vez de Hong Kong, que é mais seguro, né? Acreditamos que é um ganho marginal, até porque tem muitos investidores que estão nos Estados Unidos e não em Hong Kong. Acreditamos que é mais uma questão de ajuda a abrir ao mercado e que, sem sombra de dúvida, não terá o mesmo impacto que os ETFs dos Estados Unidos, conclui ele. Em contrapartida, em entrevista ao site The Block, Gary Thiel, diretor executivo e chefe de assuntos regulatórios da OSL, disse que a aprovação de ETF de Ethereum à vista poderia considerar uma vantagem competitiva sobre os Estados Unidos, já que lá a Comissão de Valores Imobiliários aprovou apenas os ETFs de Bitcoin. Isso é uma variável bem interessante, né? Porque os ETFs de Ethereum ainda não foram aprovados nos Estados Unidos. Isso abre uma boa margem ali para Hong Kong, bem interessante.
No momento, os Estados Unidos não aprovaram nenhum produto de Ethereum à vista. Portanto, os gestores de Hong Kong certamente estão em uma posição muito boa quando lançarem os produtos de Ethereum em Hong Kong, disse Thiel. A aprovação dos ETFs de Ethereum à vista de Hong Kong vem antes de uma decisão dos Estados Unidos e é um marco significativo na jornada de Hong Kong para se tornar um importante centro de criptomoedas, disse Angela Ang, ex-reguladora da Autoridade Monetária de Singapura e consultora política sênior da TRM Labs. Com menos alternativas para exposição ao Ethereum, poderemos ver os ETFs de Ethereum atraírem mais interesse dos investidores, afirmou ao The Block. Isso daí é bem interessante, porque nós vemos que países que batiam em cima das criptomoedas, Bitcoin principalmente, proibiam mineração, proibiam a compra de criptomoedas, viram que não tem como você coibir tal tipo de comércio, já que é um comércio de um criptoativo que não está atrelado a nenhum governo, ele é totalmente descentralizado, e com isso os países vêm se flexibilizando ao passar dos anos para tentar gerir caixa. Bitcoin já está sendo visto como uma reserva de valor, hoje o Ethereum também, a partir do seu ETF de Hong Kong, também está sendo visto como uma reserva de valor. Isso é bem interessante ao olhar macroeconômico da coisa. E países ali como Rússia ou o próprio Estados Unidos, que também, por vezes, já proibiu a mineração e a compra de criptomoedas, estão abrindo os seus horizontes e trazendo os criptoativos para a sua economia. Isso é muito interessante de ver. E, sem dúvida nenhuma, não vai impactar o preço como impactou os ETFs dos Estados Unidos, né? Lá nós tínhamos BlackRock, Grayscale, enfim, várias empresas com bilhões, são as maiores gestoras de capital do mundo. Então essas empresas realmente fizeram ali um abalo no preço significativo, enquanto que Hong Kong mostra mais a parte política da coisa e mais um marco simbólico, acredito eu, para mostrar o valor que as criptomoedas estão ganhando em relação às moedas fiduciárias. E você, quero saber a sua opinião. Você acha que os ETFs de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong serão tão favoráveis quanto os Estados Unidos ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis que é heróis!